Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba? Que é a melhor maneira de se conversar. E daí, meu garoto? Tudo bom, Vani? Tudo na Santa Paz? Tudo bem. Como é que estamos? Que beleza. Estamos aqui, então, para mais um Mudando de Conversa, trazendo algumas histórias de nossos compositores. Sim. Né? Mudando de Conversa é um programa semanal aqui da nossa Vale TV, onde a gente procura trazer assim, a história da música popular brasileira, né? Um espaço de 100 anos de música. Né? Sim. Focando principalmente nos nossos compositores, na obra de nossos compositores. E é com uma alegria, né, que estamos aí já há um ano, né, com o programa. Exatamente, estamos no ar. completando um ano de programas, é uma satisfação muito grande, toda semana ir ao ar, como tu falou, né, César, trazendo a história da música, né, e proporcionando ao nosso telespectador a oportunidade de ouvir e ver, quem sabe até, né? Sim. Porque, além de conversar, de nós cantarmos um pouco, enfim, nós mostramos gravações antigas, por exemplo, em programas anteriores, nós mostramos um pouco a história desse nosso amigo aqui, do Toca Disco, e botamos a rodar música que foi gravada em 1902. Sim. Outro dia nós mostramos assim, programas da Carmen Miranda com Assis Valente, uma gravação de 1937. Sim. E o legal é que a gente tem a oportunidade de trazer gravações originais e mostrar o seguinte, que essas músicas, para ver a qualidade, César, que, por exemplo, uma música que foi composta por esses compositores daquela época, que pode ter sido Assis Valente, Ataúfo Alves, Ari Barroso, Noel Rosa, Cartola, Cartola, Xinguinha, enfim. hoje eles são gravados por novos intérpretes. Né? Então, assim, isso é a qualidade da nossa música. Muitas vezes eu digo assim, que nós temos músicas que são eternas, Sim. que vêm e ficam aqui rodando para sempre, de tão bonitas, são verdadeiras poesias. Como dizem, a música boa não tem idade, né? É uma música que é feita e atravessa gerações. Sim. Né? Então, mas aquilo que eu falei, a gente quer dar o enfoque para o compositor, para o autor da letra. Porque a gente conhece a música pelo cantor, né? A gente tem aquela música assim, muitas vezes acha que é a música do cantor, né? Do intérprete, e não é. Normalmente, né? Tem alguém que lá na sua casa, no seu quarto, enfim, na sua varanda, escreveu a letra, escreveu a poesia, compôs a música, né? E é isso que a gente quer mostrar, quem foi o autor dessas músicas. Inclusive o Vani, por muito tempo, ele participou de um grupo muito importante de Novo Hamburgo, um grupo de choro, que era o Choro é Livre. E um dos últimos trabalhos deles foi um show e um álbum, né? Um disco, né? Chegamos a gravar um disco de sobre o compositor, CD. Né? Salve o Compositor? O nome do show, e nós fizemos o itinerário pelo todo o estado, né? várias cidades, né? Do interior do Rio Grande do Sul. E o nome do nosso programa era Salve o Compositor. Salve o Compositor. Exatamente por isso, César, que nós percebemos que na maioria dos shows que a gente fazia era legal, o pessoal tudo se divertia, como sempre fez, né? Mas era desconhecido o nome do compositor. E nós pensamos assim, puxa vida, tem que valorizar, porque a inspiração, esse momento muitas vezes é divino, cara. Tu não escolhe o momento, sabe? Às vezes tu tá parado em lugar nenhum e vem a inspiração. Então, tu precisa valorizar este cara que nos empresta, né, a sua inteligência, empresta a sua mente para fazer a música, né? E muitas vezes o compositor está num restaurante, num bar, e vê aquela expressão, aquela ideia, ele vai lá e pega o guardanapo de papel, né? É mesmo. E já rabisca ali, já faz os primeiros versos ali para não esquecer, né? Aquela expressão, porque se não anotar, às vezes a pessoa acaba esquecendo, né? Sim. E hoje nós trouxemos mais um desses nossos amigos compositores. Uma coisa importante é ressaltar, assim, a cada programa nosso a gente traz um nome,
um compositor para a gente conhecer a obra dele, né? E hoje é um compositor, assim, eu acho que da década de 30, né? Mais ou menos teve seu início, né? Trouxemos ele é conhecido, Geraldo Pereira, né? Geraldo Pereira. Geraldo Pereira, vocês vão perceber que as músicas dele são conhecidas também, são gravadas. E, na verdade, é seu Geraldo Teodoro Pereira, nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 55, e ele faleceu na verdade foi 23 de abril de 1918, que ele nasceu, lá longe, né? E ele faleceu, então, em maio de 55. Aos 37 anos, né? 37 anos somente, né? Ele deixou 77 composições, muitas que são gravadas até hoje. Realmente ele também era um sambista nato, né? Certo. O Geraldo Pereira. E ele nasceu no dia 23/4, que é o mesmo dia do aniversário do Pixinguinha. E esse dia, claro que naquela época nem o Pixinguinha sabia, nem ele, mas é o Dia Nacional do Choro. Sempre se comemora, então, no Brasil, esse dia como o Dia Nacional do Choro. O choro, que é um dos gêneros musicais assim mais genuinamente brasileiro, né? É um gênero principalmente instrumental, né? Sim, sim. Que vem lá do final do século XIX, lá com Chiquinho Gonzaga. 1978 foi 1800, composto. né? 1800. 1878. Isso, 1878, já com Ernesto Nazaré, Chiquinho Gonzaga, né? Sim. Que se deu origem, então, a esse gênero que vem até hoje. Até hoje tem, inclusive, estudado em faculdade, né? Sim, e é o nosso gênero mais antigo executado até hoje, é o chorinho. Né? E então, o Geraldo Pereira nasceu no dia do choro. Não sabia que futuramente seria, né? Então, e na verdade, ele nasceu em Minas Gerais, Juiz de Fora. Né? E daí a gente fica olhando assim, como esse pessoal migra para o Rio de Janeiro, né? Ari Barroso é de Minas Gerais. Ataúfo Alves é mineiro também. Agora, o Geraldo Pereira também é mineiro. Fora o pessoal que vinha da Bahia. Até vale ressaltar que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Sim. Foi antes de Brasília, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, depois transferiu-se para o Rio de Janeiro. Então, nessa época, na efervescência da música, conhecida como a época de ouro da música popular brasileira, que coincidiu com a era do rádio, né? A era de ouro do rádio, ali que foram os seus anos 30, 40, 50, antes do advento da televisão, né? Foi uma época muito importante e o pessoal então se dirigia, né, para o grande Rio de Janeiro, centro, que era a capital do Brasil e era uma capital cultural, né? E as coisas aconteciam lá. Então o pessoal ia à busca de oportunidade, né? Sim. E ele nasceu então em Juiz de Fora, mas o que aconteceu? O irmão dele foi para o Rio de Janeiro, né? E ele ficou na casa de parentes, enfim, o pessoal ficou cuidando dele, né? Do malandro. Mas, de repente, o irmão dele sentiu necessidade. Ele trabalhava, nem sempre ele conseguia ficar em casa. Nesse meio tempo, o irmão dele casou, a mãe do Geraldo Pereira veio ao Rio de Janeiro também, e ele estava lá, daí ele pensou assim, puxa vida, vou trazer o Geraldo para cá, para pelo menos quando eu sair, elas vão ter companhia dele. Sim. Vai ser o homem da casa. E daí ele tinha ali seus 11, 12 anos, né? E daí era um bairro de Santo Antônio, mas que era ali de Mangueira. Então, ele foi trabalhar numa cerâmica, enfim, mas ele conheceu Cartola, conheceu Carlos Cachaça, conheceu Nelson Cavaquinho, essa turma, né? E ele foi aprendendo E começou a aprender violão já nessa idade, acho que um tio dele, né, que começou a ensinar para ele os primeiros acordes, né, de violão. Isso, Já nessa idade. Inclusive, olha que interessante, né? Ele que foi trabalhar nessa cerâmica, certo. E ele teve um problema com o dedo, né? E daí ele foi indenizado por causa desse acidente. E daí ele teve dinheiro para comprar o primeiro violão. A males que vem para o bem, né? Pois é. E ele, então,
começou a fazer esse sucesso ali, e ele em seguida, com 17 anos, ele deu um jeito de ir para o Rio de Janeiro já, sabe? Certo. E daí já arrumou um emprego lá de motorista de caminhão na prefeitura, enfim, mas começou a vida. Mas mudando de conversa. Mudando de A conversa conversa. está muito boa, né? Mas quando a gente apresenta o compositor, a gente traz aqui a obra dele, né? É isso que a gente quer mostrar para vocês, Sim. a obra dele. Então a gente vai trazer aqui, vamos cantar uma música que é muito famosa até hoje, né? Sim. E é uma composição de 1940. E até hoje ela está em voga, a gente escuta frequentemente, né? E ele, como outros compositores também, se utilizava de acontecimentos, né, para fazer as composições. Sim. Essa, por exemplo, que nós vamos cantar, A Falsa Baiana. Diz que ele viu num desfile de carnaval, pegaram uma amiga, vizinha, enfim, e botaram a desfile de baiana. Daí ele viu e disse, para aí, essa ali é uma falsa baiana. E daí surgiu a música dele, Falsa Baiana. Inclusive essa música fez muito sucesso, foi gravada pelo grande João Gilberto, né? Gravou em ritmo de bossa nova, num de seus discos, né? Sim. Tal a relevância, tal assim a singeleza da melodia, as letras geniais que ele tinha também, né? Então muitos cantores gravaram, Geraldo Pereira, até os dias de hoje gravaram também, né? Essa Falsa Baiana teve inúmeras gravações, Sim. música muito conhecida, né? Um samba muito gostoso, que a gente vai trazer então para vocês agora. Isso aí. Falsa Baiana de Geraldo Pereira. Lá de 1940. Veja só, uma canção de mais de 80 anos. Baiana que entra na roda e só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda e só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda e ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima e embaixo revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda e só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima e baixo revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima e baixo revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Bela inspiração do Geraldo Muito Pereira. linda essa música, muito linda realmente, né? Muito legal. Bom, ele naquela estada dele, então, no Rio de Janeiro, ele começa a buscar entrosamento, né? Inclusive, assim, conta que na época
existiam 3 divisões. Os cantores que estavam chegando, os mais pobres, que faziam suas composições e iam vender. Tinha um bom troco, né? Sim, era muito comum na época, né? Nessa época, o compositor vender sua música para sobreviver, né? Sobreviver. Para sobreviver. Às vezes chegava no cantor, tinha que dividir, né? A composição para aparecer o nome dos dois, senão o cara não gravava. Ou então tinha que vender. Então, essa era dos pobres discos que eles chamavam que era a calçada da fama ou da fome. Calçada da fome, da né? fome que eles brincavam. E que ficava na esquina Dom Pedro com Tiradentes, era o local onde eles ficavam por ali. Né? E tinha o segundo núcleo, que daí já eram os bacanas, que já tinham uma situação financeira melhor, se encontravam no Café Papagaio ou na Confeitaria Colombo. Diz que já eram os caras mais chiques. Sim. Né? E tinha o terceiro núcleo. Não, que daí eram os carinha de renome. Daí por ali já apareciam estudantes, jornalistas, jogador de futebol. Daí eram os caras que já estavam com o seu nome feito, né? E era daí no Café Nice. Café Nice, muito famoso. Famoso, né? Café Nice. No Rio de Janeiro, né? Onde o pessoal se encontrava. Então ali já ia Ari Barroso, né? Já ia assim um pessoal um pouco mais Lamartine Babo, Ari Barroso, né? o pessoal mais top, mais da... Sim. Entendo assim, não, que tinha mais reconhecimento, né? Que tinha sua obra mais divulgada, né? Que tinha mais sucesso com suas músicas. Exatamente, né? já estava no mercado há mais tempo. Sim. Já estavam fazendo sucesso, né? Então eles... Não que os outros que estavam na condição ali inferior não tinham a mesma qualidade musical, mas acontece que esses frequentadores do Café Nice era aquele pessoal que já tinha o seu trabalho consolidado, né? Que nem o Ari Barroso. Ari Barroso era um fenômeno, né? Além de um grande compositor, de um grande instrumentista, de um grande escritor, ele era radialista, ele era apresentador de programa, tinha seu programa de calouros, né? Uma pessoa que se destacava, né? na sociedade carioca. E era um grande instrumentista, ele era regente de orquestras, Sim. Ele era pianista. Então, Ari Barroso realmente... Não sei se estudou Direito, acho, né? Ari Parece Barroso, que também foi advogado. Exatamente, foi advogado, Faculdade de Direito, né? Sim. Então, assim, mas o que ele percebeu, então? Opa, tem uns passos a ser seguidos. E daí, quando chegou ali por 1940, por ali, ele já conseguia circular no meio, né? E daí, inclusive, em 1945... Ele fez uma composição que em 1961 o João Gilberto gravou. Nós podíamos mostrar essa música. Vamos mostrar, né? Se chama Bolinha de Papel. Certo. Tá? Inclusive, aqui até falar alguma coisa da composição dessa bolinha de papel. Composição lá de 1945. Isso aí, Bolinha de Papel, né, a música de Geraldo Pereira, então, compositor que estamos hoje trazendo ao nosso programa. E trouxemos ela aqui numa gravação no vinil, com o grande João Gilberto, né, que foi um dos pais da Bossa Nova. E essa gravação é de março de 1961, né? Após o sucesso de Falsa Baiana, vários intérpretes procuraram Geraldo Pereira em busca de composições do mesmo estilo. Ele então compôs Bolinha de Papel para o conjunto musical Os Anjos do Inferno. Embora o sucesso desse samba não se compare com o sucesso alcançado pela música Falsa Baiana, é indiscutível que essa música Bolinha de Papel chamou a atenção do público na época. Durante vários meses, foi um dos discos mais ouvidos nos programas populares de rádio. Então, em 1961, o grande João Gilberto incluiu este samba em seu repertório, dando-lhe um balanço todo especial e chamando atenção das novas gerações para o nome de Geraldo Pereira. Aqui fala em novas gerações, que a canção foi gravada em 61, mas o Geraldo Pereira já fazia suas músicas na década de 30, 40, né? Então, realmente, já traz a música para a geração seguinte. É de 45. 45. Essa composição. Essa original, né? E a gravação, então, que estamos ouvindo é de 61. Aqui eu trago, então, o retrato, né? Naquela época, o retrato
não tinha a qualidade de hoje, né? Mas aqui é o Geraldo Pereira, ó. Né? Aqui traz uma foto antiga do compositor Geraldo Pereira. Né? A gente pode ver aqui então como ele era, né? E aqui ele então junto, tá aqui atrás com o chapeuzinho junto com um grupo musical, né? Na época, aqui final dos anos 40, né? Então, é um compositor que hoje, ó, que traz a foto de João Gilberto, traz a foto de Gal Costa, que são os cantores, então, aí, consolidados que cantaram músicas do nosso... Geraldo Pereira. Geraldo Pereira, né? Então, muito legal até Ó, o César está mostrando, né, para o pessoal de casa perceber onde que nós buscamos as nossas pesquisas, né? Realmente é um material didático, onde tem praticamente a biografia dele, né? Sim. Além de outras fontes de pesquisas que nós utilizamos, né? Mas aqui nós temos assim, então, um dos materiais que a gente utiliza para pesquisa, né? E trouxemos mais sambas também para a gente tocar, né? Em 1944, daí ele começou a fazer composições, né? Uhum. Essa que a gente mostrou é de 1945. Sim. Vamos mostrar agora de 1944, um período produtivo dele, né? E ele lançou essa música que foi lançada pelos Anjos do Inferno. Que era um conjunto bem famoso naquela época. Um conjunto famoso. Né? Inclusive é o conjunto que acompanhou a Carmen Miranda. Uhum. Foi embora com ela. No início depois foi o Bando da Lua, né? Começou com a Carmen Miranda e quando foi para os Estados Unidos foi o Bando da Lua daí. Tá, então de repente ele lançou então essa aqui com os Anjos do Inferno. Sim, sim. E não teve um sucesso esperado, né? Como ele achou que teria, como foi Falsa Baiana. Sim. Então, até os Anjos do Inferno tocaram com grandes compositores da época, como Noel Rosa, né? Sim. Cartola, entre outros. Era um grupo que estava ali no meio. Estava no meio no meio do pessoal, né? E cantando as músicas do pessoal. Com o pessoal, né? Acompanhando o pessoal, né? Nas suas canções. E o interessante dessa música que nós vamos mostrar agora, ele fez ela então naquele período de 44, não teve sucesso, mas em 1974 o Chico Buarque ressuscitou essa música. Um disco do Chico onde ele pegou vários compositores, pegou o Geraldo Pereira, pegou Noel Rosa, enfim, e ele gravou essa música do Geraldo Pereira em grande estilo, assim, fazendo essa música ressurgir. Uhum. Vamos mostrar ela? Vamos, claro. Uhum. Música Sem Compromisso, de Geraldo Pereira. De Geraldo Pereira. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nem o pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nem o pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palma e pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nem um pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando
Quando toco um samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palma e pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Música Sem Compromisso, do grande compositor e sambista Geraldo Pereira. Isso, e que composição lá de 44, que teve aquilo que a gente vem comentando nos programas, né? Como o nosso pessoal está pegando aquelas músicas daquela década que a gente chama década de ouro da música, que foi ali por 1930, 40, até 50, quem sabe, 40, 50. Foi até o advento da TV, né? Foi na era do auge da era do rádio, né? Isso, exatamente. E o que a gente percebe hoje? Que essas músicas estão ressurgindo, tu vê. O Chico Buarque, tudo bem, foi 74, já faz tempo também, né? Mas ele ressurgiu com essa música, num disco que fez muito sucesso do Chico Buarque, que foi o Sinal Fechado. Né? Então foi isso que nós mostramos aí. E então, 1948, assim, às vezes os compositores têm uma baixa, né? Ele tinha um grande intérprete dele, que era o Ciro Monteiro. Sim, gravou dezenas de músicas dele. Isso, muitas músicas dele, né? E o Ciro Monteiro teve um momento que ficou doente, não conseguiu gravar mais as músicas. E incrível, dele parece que o compositor perde um pouco o chão, né? Porque parece que ele faz as músicas de encomenda para aquela voz, para aquele ritmo, para aquele, né? E dele meio que se atrapalhou um pouco, né? E teve um momento que ele resolveu ele mesmo gravar, né? E daí nós teríamos tempo para... O nosso programa já está chegando quase ao final, pois né? Nós podemos fazer uma escolha, então. Ou tocamos uma música com ele, ou cantamos uma música. Acho que vamos cantar, né? Vamos cantar uma música. Pois é tão bom cantar, né? Sim, é verdade. Então tá, nós vamos mostrar então um sucesso dele também, que o Ciro Monteiro voltou a gravar e gravou seu último, O Escurinho, em 1954. Bom, o que acontece com Falsa Baiana e O Escurinho? A Falsa Baiana foi o primeiro sucesso do Geraldo Pereira. Que é a primeira música que nós tocamos hoje no programa, né? Isso, coincidentemente, né? A primeira música que nós mostramos, Falsa Baiana, foi o primeiro sucesso do Geraldo Pereira. Tá? E nós vamos terminar o programa, então, cantando Escurinho, que foi o último sucesso do Geraldo Pereira. Ele também faleceu precocemente, né? Quantos anos que ele tinha? 37 anos. 37, né? Inclusive, o próprio Ciro Monteiro comentou depois, né? Dizendo assim, gravei o primeiro e o seu último sucesso. O Ciro Monteiro, além de ser o intérprete, era muito amigo dele. Então, quando o Geraldo Pereira ficou doente, ficou no hospital, a pessoa que acompanhou, ia visitar para ver como é que ele estava, e até quando houve enterro, ajudou a providenciar todas as coisas, foi o Ciro Monteiro. Até para o público que não conhece, o Ciro Monteiro, né? Tu falaste em Ciro Monteiro, que foi um grande cantor brasileiro, né? Sim. Da era de ouro do rádio, né? Era um dos tops, né? Sim, um cara, exatamente, fazia muito sucesso, tanto que a Falsa Baiana, que nós cantamos, foi gravação do Ciro Monteiro. Sim. O Escurinho foi gravação do Ciro Monteiro, entre tantas outras, que se a gente fosse enumerar, teria que fazer uma pesquisa, né? Para ver tudo que o Ciro Monteiro fez. Né? Mas então vamos, já que estamos chegando no final, merecemos mostramos o primeiro, vamos mostrar o último sucesso do Geraldo Pereira, que foi
um grande sambista assim de primeira linha. Compositor, né? É. Como tu falaste no início, ele deixou um legado de 77 músicas gravadas em discos, né? Sim. Fora as inéditas que nem Que chegou daqui a pouco ele não chegou a gravar, né? a gravar. Mas vamos lá. Bem na manhã, nosso escurinho. O escurinho era um escuro direitinho, e agora tá com essa mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba, de algum escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou abaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi pro morro da formiga procurar intriga, já foi pro morro do macaco e já bateu num bamba, já foi pro morro do cabrito provocar conflito, já foi pro morro do pinto acabar com samba. E o escurinho era um escuro direitinho, agora tá com essa mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba, de alguma escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou abaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi pro morro da formiga procurar intriga, já foi pro morro do macaco e já bateu num bamba, já foi pro morro do cabrito provocar conflito, já foi pro morro do pinto acabou com samba. Isso aí. Grande sucesso escurinho de Geraldo Pereira. E com essa música a gente encerra o nosso programa, né? Nos despedimos de mais um, Isso. convidando o nosso público para o próximo. Semanalmente estamos aqui trazendo isso que tu sempre fala, né, César? A história da nossa música popular brasileira. Trazemos, em algumas oportunidades, 100 anos de história da música. E aquela coisa, né? Valorizando sempre o nosso intérprete, obviamente, mas os nossos compositores. Porque muitas vezes nós conhecemos a música, nós cantamos, dançamos, mas nós não sabemos quem foi o cara que teve essa inspiração divina de fazer letras, poesias e melodias tão bonitas. Isso aí. Então tá, muito obrigado pela audiência no nosso programa aqui Mudando de Conversa. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco e convidamos a você a assistir nossos programas, né, que vai ao ar sempre aos sábados às 20 horas e domingo às 13 horas, tá? Domingo às 13 horas. Então contamos com a sua audiência e continue aqui com a nossa Vale TV. Muito obrigado e até a próxima. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.